a ideia inicial que o livro deveria conter em cada capítulo uma abertura, um pensamento filosófico, uma ideia ligada ao próprio processo contábil, ela acabou sendo deixada de lado. E essa parte que eu vou mostrar para vocês agora, esse texto rápido, ele então eu acabei divulgando no Facebook, no meu grupo do Face, né, nos meus perfis, e isso gerou um interesse muito grande até pelo livro a partir desse tipo de coisas que vocês vão ver agora. É uma visão que ela é confirmada no final da própria obra, né? Eu chamo a atenção que se existe um livro para não ser lido sem uma sequência a partir do seu início até o final, sem que não se pule nada, é esse. Né? Eu sei que teve gente que já quis chegar no final da história e ler o final da história, mas não aconselho isso, até porque vai se perder muito da mensagem do livro quem fizer isso. Né? Então a gente vai mostrar para vocês a ideia que surgiu por trás de tudo isso, que é a ideia que, na verdade, a consciência, né, como a ciência coloca, ela não é consequência de uma evolução material. É o contrário. A consciência, ela, na verdade, antecede a própria manifestação do universo material. Isso tem a ver com essas palavras que eu escrevi e que, como eu coloquei, acabaram não aparecendo, pelo menos dessa maneira, dentro do livro. Né? Então, a ideia é essa aqui. Levante os olhos e veja as estrelas, que você pode perceber, pode não perceber, que está sendo tocado pelo passado do universo. Os fótons que representam a imagem de cada uma delas, que estão sensibilizando suas rotinas, viajaram muitos anos para revelar a existência de cada um desses sóis. Em alguns casos, centenas ou milhares de anos. Na sequência, agora busca a imagem da galáxia mais distante e verá como era o cosmos há bilhões de anos. Esse é o limite que você pode mergulhar ou alcançar com aquilo que a evolução química desse mesmo universo propiciou. Seus olhos, como cada parte de seu corpo, só existem mediante a própria evolução dos elementos químicos produzidos pelas diferentes reações termonucleares no interior das estrelas, seja da nossa galáxia ou da mais distante. Se você busca, essa é a parte fundamental da mensagem, se você busca continuar essa viagem, pode chegar até o surgimento das primeiras partículas subatômicas, né, que depois iriam formar os primeiros átomos. Mas se deseja continuar essa jornada, rumo ao início de tudo, esqueça a matéria, pois antes do aparecimento das subpartículas que formariam os primeiros átomos, ela não existia, mas você estava lá. Essa é uma ideia que, de uma maneira ou outra, esses seres, através de seus contatos, têm passado para a nossa própria humanidade. Agora, por que eu associei esse texto, né, a algumas imagens? A gente vai, antes de entrar no tema mesmo da conferência, eu vou mostrar alguma coisa que é importante para quem, eu não estou dizendo que é para vocês, mas quem está, por exemplo, lá fora e não tem a menor visão da realidade da existência de vida extraplanetária. Por quê? Porque, na verdade, não tem ideia da grandeza do próprio universo e da própria estruturação química desse. Né? Não existe nada diferente, por exemplo, quimicamente falando, entre os elementos que formam a vida tida por nós aqui ainda de maneira errônea como terrestre, em relação a um possível planeta em torno, por exemplo, da estrela Alfa Centauro, ou de qualquer outra galáxia. Quimicamente, o universo é único, não existe nada diferente. E, na essência, em termos gerais, ele também é único. O que vocês estão vendo aqui à direita, a estrela, aquela estrela azul, é a beta da constelação do Centauro. E à esquerda, a alfa do Centauro, que é uma estrela tripla, cujo conjunto é o mais próximo do nosso sistema estelar. E o resto, tudo que vocês estão vendo, são estrelas dessa mesma região da nossa galáxia mais distante. Né? Nessa imagem, vocês não estão vendo aquilo que vocês viram na anterior. Naquela imagem só existiam estrelas sendo vistas. Aqui vocês não têm nenhuma estrela sendo vista. Cada pontinho de luz desse é uma galáxia. Agora, por que vocês não estão vendo nenhuma estrela entre elas, na frente, por exemplo? Perceberam por quê? Eu vou te explicar por quê, para a gente ter uma ideia do que é a grandeza do universo. Cada galáxia, em média, no mínimo, tem 100 bilhões de sóis ou estrelas. Cada galáxia. A gente já passou de 10 bilhões de galáxias visualizadas.
Tá? Por que aqui a gente não tem nenhuma estrela visível? Essa é uma imagem do telescópio Hubble. Por quê? Porque aquela imagem, como qualquer outra parecida que vocês encontram emitidas pelo Hubble, é de uma região tão ínfima em relação à nossa esfera celeste, que fica, por exemplo, num pontinho negro, como esse aqui, em que nada é visível, entre um grupo de estrelas. Por isso que vocês não estão vendo nenhuma estrela nessa imagem. Ou seja, em cada região que vocês olhem no céu, né, e a observem a olho nu ou com o telescópio, se vocês com o telescópio Hubble pudessem apontá-lo para lá, vocês veriam um número superior de galáxias que vocês veem, por exemplo, na verdade, nessa fotografia. Apenas uma região que supostamente não tem nada. Ou seja, essa é uma maneira da gente expressar claramente para vocês o nível de grandeza do nosso próprio universo. Né? E tem gente que às vezes, quando eu vou no programa de televisão, me pergunta, logo no início, será que existe vida inteligente na Terra? Em uma dessas vezes, na Rede Bandeirante, a minha resposta foi a seguinte, será que existe mesmo vida inteligente na Terra? Para fazer uma pergunta dessa tão fora do contexto da realidade. Né? Aqui é a mesma imagem, vocês já viram. E aqui é um pensamento, né, do próprio Carl Sagan, quando ele coloca a seguinte ideia. A química que produz a vida é reproduzida facilmente por todo o cosmos. Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Essa frase se tornou famosa dele. Né? E se vamos abordar, para entender o presente da humanidade, o sentido dos contatos atuais hoje aqui com vocês, e esse tipo de perspectiva para um futuro contato e emanação da nossa humanidade com uma espécie de comunidade cósmica da qual nos afastamos do passado, a gente vai pegar alguns fatos ligados às nossas descobertas, às ideias de cientistas dentro da área acadêmica, que hoje em dia se casam perfeitamente com o quê? Com a própria informação sobre a origem não terrestre trazida para nós através desses contatos atuais. Francis Crick, Prêmio Nobel de Fisiologia, ele ganhou esse prêmio, ele foi, na verdade, co-laureado com esse prêmio, por quê? Porque ele foi o cientista americano que descobriu e estruturou basicamente a molécula do DNA, ou seja, a base da vida. Aqui vocês têm um livro dele que ele lançou poucos anos antes do seu falecimento, Life Itself, em que ele defende o quê? Ele defende justamente a ideia de que a vida foi plantada aqui na Terra por alguma civilização cosmicamente realizada há bilhões de anos que já viajava pelo próprio universo. Então é importante que a gente ressalte, eu estou usando essa imagem para isso, que aquilo que esses seres têm passado para nós a nível de informações valiosas através dos contatos atuais, sejam seres semelhantes a nós ou não, o que elas revelam? Elas revelam informações que hoje em dia, ou no passado recente, já estavam sendo defendidas por quem? Por luminares da nossa própria ciência. E isso não se dá bola. Por exemplo, o próprio Francis Crick ele foi violentamente atacado na época desse livro, inclusive por cientistas brasileiros. E quem ele era? A pessoa justamente que estruturou a molécula básica da vida tida por nós como terrestre. Ele não era qualquer um. Não? Agora, da onde que ele tirou essas ideias? Estudando justamente toda uma série de dificuldades para se conceber a ideia que a vida atual da Terra é fruto de uma evolução natural, casual, baseada numa sucessão de acasos a partir de uma primeira forma de vida unicelular. Ele mostrou todas as evidências justamente contra isso, esse tipo de possibilidade do tempo que teria acontecido esse processo na Terra. Agora, se nós temos, teoricamente, colocações desse tipo, ou informações dos contatos atuais que trazem o mesmo tipo de informação, a gente vai dar aqui só alguns exemplos rápidos, que aí a gente detalha mais essa parte no meu livro Contato Final, Dia do Reencontro, alguns exemplos para mostrar que esses seres que interferiram depois diretamente na própria presença do homem que está na Terra, na verdade, eles deixaram evidências dessa passagem a nível de bilhões de anos atrás. Não? A nossa ciência fala o quê? Que a nossa espécie, chamada Homo sapiens sapiens, tem, no máximo, perto de 200 mil anos. Esse número já foi bem inferior, 35 mil anos, por exemplo, no passado, algumas décadas, quando eu comecei a estudar essa área, vamos colocar dessa maneira. Mas aqui vocês estão diante, por exemplo,
de esferas metálicas que não enferrujam, isso até hoje, que foram achadas num extrato geológico no sul da África do Sul, que tem quase 3 bilhões de anos atrás. Ou melhor, tem quase 3 bilhões de anos de idade. A que está na mão ali da pessoa, para vocês terem uma ideia clara do tamanho, de maneira surpreendente, na parte da sua superfície externa, ela representa de maneira extremamente detalhada, por exemplo, a superfície de uma das luas do planeta Saturno, no caso da lua Iapetus. Como a gente pode achar numa peça de caráter arqueológico com quase 3 bilhões de anos atrás, esse tipo de informação visual sobre uma lua, né, do planeta Saturno. Chico Xavier, por exemplo, dentro das informações relacionadas ou ligadas à data limite, ele fez uma revelação para o Geraldinho Lemos, com quem nós interagimos para escrever nosso livro também sobre a data limite, a respeito justamente de uma viagem espiritual que ele fez depois de uma preparação de vários dias para conhecer o planeta Saturno, né? Uma nave gigantesca, uma espécie de uma nave base, onde ele iria ter um contato com o comandante dessa nave. E lá ele ficou sabendo que justamente no sistema de Saturno, por exemplo, dos seus próprios satélites, de anéis, num desses satélites, havia aquilo que seria uma das principais bases, se não a maior, dos extraplanetários dentro do nosso sistema solar. E que lua é essa? O Chico nunca falou que essa lua é Iapetus, só que as fotos da NASA mais recentes da espaçonave Cassini, conforme as palestras que eu tenho mostrado esse tipo de imagem, revelam que essa lua é a lua Iapetus, por exemplo, que agora que vocês estão vendo é retratada numa peça metálica que não enferruja, que tem 2,8 bilhões de anos de idade, para vocês terem uma ideia de como as coisas se fundem a partir de fontes diferenciadas de informação. Pegadas desse tipo, por exemplo, de pés calçados, deixadas solidificadas naquilo que hoje já se transformou em estruturas petrificadas, da mesma maneira que a dos dinossauros até aqui no Brasil, mostram que seres semelhantes a nós, já que usavam sapatos ou botas semelhantes aos nossos atuais, já andavam pelo planeta Terra há 500 milhões de anos atrás, por exemplo. Essa época, para vocês terem uma ideia, é anterior ao próprio aparecimento, por exemplo, dos dinossauros, para vocês terem uma ideia. Aqui parte de um calcanhar, vamos dizer assim, de uma outra pegada também achada nos Estados Unidos, essa bem mais nova. Ela foi calculada entre 181 e 230 milhões de anos de idade, ou milhões de anos atrás. Nessa época, os dinossauros já dominavam a vida planetária na Terra, ou seja, o responsável por essa pegada conviveu, teve contato com esses animais. Essa capa da revista Planeta, ela documenta o primeiro material meu publicado, vamos dizer assim, no início da minha história pública da ufologia, em 81. Nós participamos de um evento na cidade de Petrópolis, onde eu já tinha morado antes, entre os 6 e os 3 anos de idade, onde eu tive a minha primeira experiência relacionada à questão da vida extraterrestre, e ela foi redigida pelo editor da própria Planeta, o Edenilton Lampião, já falecido, infelizmente ele faleceu pouco tempo depois. Então não é um artigo meu, mas é um material publicado por ele sobre o meu primeiro trabalho sobre a origem justamente extraterrena da humanidade. E sabem quem era o fotógrafo contratado em 1981 para fazer a cobertura jornalística desse evento? O senhor Paulo Coelho. Naquela época era fotógrafo trabalhando para a Planeta, lá que eu conheci o Paulo Coelho, em 81. Não. Aqui sou eu, podem ter certeza, apesar de tudo, naquela época, tá certo? E apenas como material que eu coloquei o texto nas mãos do editor da Planeta, que ele se baseou. É praticamente um artigo meu, porque ele foi transcrevendo boa parte do material que foi apresentado na conferência. Agora, por que eu mostrei isso? Porque é só para mostrar que em 81 eu já defendia determinados tipos de ideias que hoje a gente pôde aprofundar através de outras fontes, através de outros contatos, através de outras pesquisas. Né? E essas investigações acabaram dando origem ao meu primeiro livro, que é esse aí, que eu também tenho lá fora, que aprofunda o texto da própria Planeta. Só que aqui vocês estão diante da última edição dele.
não da primeira, que a capa não era essa que está esgotada desde o ano de 92. Né? Agora, dentro daquele material que a revista cobriu, a origem da humanidade era abordada através de um contato especificamente, muito especial, que era um caso de contato que aconteceu frente a frente com um ser de aspecto humano, na região de Santa Anésia, que fica a caminho onde eu ia morar a partir de 82 para pesquisar os UFOs na Serra da Beleza e ter as minhas primeiras experiências. Né? Agora, depois do caso da Lucy Gallucci, que é a protagonista, que na época tinha 18 anos, dessa experiência de contato, que foi investigada pela professora Irene Grank, surgiu o caso, esse bem mais conhecido, que envolveu o casal Bianca e Hermínio Reis, né? Sequestrados com um carro e tudo para dentro de uma nave, que depois entrou numa espécie de uma nave base maior, onde o casal teve a chance de interagir com seres de aspecto humano e receber detalhes também sobre a origem não terrestre da humanidade, da mesma maneira do caso do Cigalucci ou do caso Satanás. Carl Sagan, quando ele era conclamado a se posicionar em relação ao fenômeno UFO, como ele fazia parte do acobertamento norte-americano e mundial em relação a essa realidade, ele sempre dizia não. Ele chegou a ir e estar em programa de televisão nos Estados Unidos para refratar, para negar depoimentos de contato com UFO de astronauta americano, para vocês terem uma ideia. O ponto que ele chegava. Né? Só que nas obras dele, principalmente no livro Cosmos, ele soltava determinados textos que fundamentam aspectos que nós pesquisamos na ufologia, exatamente, inclusive, da origem não terrestre da humanidade. E se vocês encontram, por exemplo, esse parágrafo, na página 308 de uma das edições da série do livro Cosmos, que depois se transformou, como vocês sabem, numa série televisiva. Né? Reparem que o que ele fala sobre processos de colonizações cósmicas é exatamente aquilo que os casos de contato que eu citei agora, por exemplo, Santa Anésia e do caso Carranco, como é conhecido o caso do casal Bianca e Hermínio, passaram para nós a nível de informação do que estava acontecendo dentro, pelo menos da nossa região, da nossa galáxia. Então ele escreveu, por exemplo, uma civilização técnica emergente, após explorar seu sistema planetário natal e desenvolver o voo espacial interestelar, reparem que ele já está falando da possibilidade de você ir de uma estrela para outra, o que oficialmente a nossa ciência até hoje não admite. Voo interestelar. Carl Sagan, na década de 80, já falava disso como uma realidade. Né? Após desenvolver o voo espacial interestelar, deve começar lentamente por tentativas a explorar as estrelas próximas. Algumas delas não possuem planetas adequados, talvez sejam todos gigantes de gás ou diminutos asteroides. Outros fariam levantamento de planetas adequados, mas alguns já estariam habitados, a atmosfera seria venenosa ou o clima desconfortável. Em muitos casos, os colonizadores teriam que mudar ou, como diríamos paroquialmente, reformar o mundo para fazê-lo adequadamente clemente. Olha, esse processo de intervenção nas condições ambientais para a transformação de um mundo para uma futura colonização, isso é exatamente o que os extraplanetários de aspecto humano, nas últimas décadas, têm dito pelo mundo inteiro através dos seus contatos, das suas experiências com os abduzidos contatados, que foi feito aqui na Terra, para que no futuro nós pudéssemos colonizar o planeta que hoje ainda habitamos. Não? Outra coisa, seguindo a história, em muitos casos, reparem bem, os colonizadores teriam que mudar, ou como diríamos paroquialmente, reformar o mundo para fazê-lo adequadamente clemente. A reconstrução de um planeta levará tempo. Ocasionalmente é encontrado e colonizado um mundo já apropriado. A utilização de recursos planetários, de modo que novas naves espaciais interestelares possam ser construídas no local, é um processo lento. Eventualmente, uma segunda geração da missão de exploradores e colonizadores partirá para estrelas onde ninguém antes esteve. E, deste modo, uma civilização dirige seu caminho como uma videira entre os mundos. Ou seja, o que Carl Sagan aqui disse, escreveu, é exatamente a história da origem e presença da humanidade aqui na Terra, como também de outros mundos que foram colonizados segundo as informações desses mesmos contatos. Né? Ou seja, ele coloca isso como uma realidade
em termos universais, só que ele deixa a Terra, a questão da vida da Terra, fora disso, né? O que é curioso, né? Mas é exatamente a mesma história. Aqui é o protagonista principal do caso de um dos dois que eu fiz menção, o caso Carran, né? E agora, se nós somos descendentes, como hoje eu estou fazendo nessa parte inicial da palestra, um resumo dessa questão da origem não terrestre da humanidade, para vocês entenderem aquilo que esses seres estão fazendo hoje em relação à humanidade e o porquê, né, que é o objetivo principal dessa nossa conversa hoje dentro desse tema. Se nós realmente no passado viemos de fora, por que há poucos milhares de anos nós estávamos, como nós sabemos, vivendo de maneira tão primitiva? Segundo as informações desses contatos atuais, incluindo os dois que eu já citei e outros que aconteceram depois, repentinamente o nosso Sol teve um aumento da sua atividade de maneira normal. Isso gerou uma série de cataclismos que provocaram, por exemplo, a inclinação do eixo rotacional do planeta. Quando isso aconteceu, toda a estrutura geológica planetária do nosso mundo começou a se fragmentar. Ou seja, parte dos continentes, vamos dizer assim, da época, eles submergiram, enquanto outras massas continentais começaram a aflorar. Ou seja, não ficou pedra sobre pedra daquele processo inicial de colonização que eu fiz menção, que remonta a muitos milhões de anos, na verdade. Segundo as informações de um desses casos que nós estudamos ligados a isso, durante 3 mil anos o Sol manteve esse processo anômalo. Então, durante 3 mil anos, ou seja, esse período, aquelas raças que haviam deixado parte de si mesmas aqui, ou seja, nós próprios, não podiam se aproximar da parte central do sistema devido à atividade anômala do Sol e das perturbações magnéticas por todo o sistema solar que essa atividade, vamos dizer assim, anormal causava. 3 mil anos depois, quando eles conseguiram fazer isso, quando o Sol voltou ao seu estágio de equilíbrio, o que eles encontraram? A civilização totalmente destruída, os vários povos civilizatórios que haviam sido criados. E o homem havia sido transformado nisso que vocês estão vendo aqui à direita. Do lado esquerdo vocês têm a capa do livro que trata disso, de um deles meus, que é o meu 10º livro, que é o Renascimento Guardião. Ou seja, alguns dos nossos supostos ancestrais semi-eixos, que a antropologia trabalha tentando remontar as nossas origens, né? Na verdade, não tiveram como antecessores seres mais primitivos, como ainda se prega oficialmente, como verdade. Mas sim seres que eram iguais a nós, que se transformaram geração após geração, a partir do contato com a radiação cósmica que proveniente do Sol, principalmente, gerou a nível de processo negativo. Então, vocês encontraram a humanidade transformada nisso aqui, segundo o que é informado nesses contatos. Não? E aí começa um processo recuperativo que visaria o quê? Intervir no DNA de determinadas populações regredidas, biologicamente falando, para quê? Para que geração após geração fosse sendo minimizado esse processo de mutação regressiva e nós pudéssemos voltar a sermos aquilo que fomos, como aqui chegamos. Uma das informações que é importantíssima, que a gente coloca já agora, é a ideia de que quando aqueles seres responsáveis pela nossa presença aqui chegaram ao planeta, eles não encontraram só aquela forma primitiva, mas o que aquela forma primitiva trazia dentro de si. Segundo esses mesmos contatos, através das suas informações, o homem, a partir desse processo de regressão, ele não perdeu só a sua civilização, ele perdeu a consciência no sentido amplo de quem ele era, de onde ele tinha vindo, o que tinha vindo fazer aqui e qual o sentido, na verdade, desse processo colonizatório, por exemplo. Segundo esses seres, aconteceu o seguinte: até antes do cataclisma, cada criança que nascia no planeta, como dentro das próprias civilizações das quais nós viemos parar aqui, ao nascer trazia toda a bagagem de conhecimentos ou memórias das suas vidas pregressas. Ou seja, não tinha que começar do zero um aprendizado em relação a nada. Eles traziam esse tipo de conhecimento e traziam a noção de tudo que aquela civilização já tinha produzido. A partir desse processo de queda, nós perdemos tudo, não sabíamos de mais nada e vivíamos na barbárie. Então, um dos principais objetivos desse processo recuperativo era fazer, algum dia no futuro,
a humanidade começar a se descobrir a partir das próprias limitações, vamos dizer assim, biológicas e físicas que os nossos corpos degenerados traziam, que impediam, quando o espírito encarnava, o acesso a não só as questões das nossas vidas pregressas, da nossa própria origem, mas também a capacidade que antes nós tínhamos de nos manifestarmos no sentido maior, dentro do aspecto da mediunidade e principalmente no aspecto da paranormalidade, que para esse ser seria o normal. Isso é um resumão dessa parte da história. Chega no momento, segundo essas informações, né, e boa parte dessa história, de uma maneira aprofundada realmente, vocês encontram no livro justamente que eu fiz menção, O Renascimento do Guardião, apesar de ser encontrada a nível de demonstração das provas de tudo isso, nos Discos hoje da Humanidade, no contato final, como eu fiz menção, no dia do reencontro. Em determinado momento, já a nível de milhares de anos atrás, o homem volta a ter, a partir desse processo de intervenção frenética, a forma que ele tem hoje. Não? A forma que ele tem hoje. É nessa época que a gente vai ter a origem, né, da tradição relacionada ao chamado paraíso terrestre, que não era formado simplesmente por um casal, tá? Como a Bíblia coloca simbolicamente. Tá? Ou seja, a humanidade, fisicamente falando e biologicamente nesse momento da história, já bem mais próximo do nosso tempo, ela tinha claramente a forma que a gente tem hoje, só que havia ainda a limitação do aspecto físico numa área cerebral nossa, que está ainda sendo trabalhada na atualidade, através dos contatos e abduções, que impedia toda essa bagagem do nosso conhecimento de cada ser, de cada humano no planeta, sobre a verdadeira história da nossa humanidade, sobre as suas vidas pregressas e essa realidade espiritual que nos une em relação a tudo. Né? E o que acontece? Isso não é informação que veio só especialmente através dessa maneira que eu redigi esse livro, mas é informação que nós encontramos também nas nossas fontes das tradições, inclusive na forma de escrita, como no livro do profeta Enoque. Quem foi o Enoque? O Enoque, na história bíblica, ele é citado. Né? Ele foi o bisavô do Noé bíblico. Não? Só que o livro dele foi retirado do corpus bíblico, porque era muito revelador. Por quê? Entre outras coisas, o livro dele dava o nome dos anjos, não? E seus chefes, no total em número de 200, dos chamados guardiões do paraíso, isso no livro do profeta, não? Retirado do corpus bíblico. E o que esses anjos, segundo o livro do profeta Enoque, fizeram? Eles resolveram descer à terra. Isso precedeu, dentro dessa história, o aparecimento justamente de quê? Daquilo que nós conhecemos como Atlântida. Tá? Eles desceram à terra. Na tradição do livro do profeta, eles desceram à terra para pecar. Qual o sentido desse tipo de interpretação religiosa? Porque, segundo o livro do profeta, eles desceram à terra, escolheram entre as mulheres que estavam na terra as mais belas, a referência é exatamente essa. Se namoraram delas e passaram a ter filhos e filhas com essas mulheres. Isso gerou toda uma nova raça no planeta. E gerou toda uma confusão que depois foi responsável pelo que a gente conhece nas nossas tradições, como consequência, como a guerra dos deuses. Não? Agora, esses seres, claramente, entre outras coisas, esses anjos nos ensinaram o quê? Na Bíblia a gente tem o mito da serpente e de que ela provou e deu para quem? Para o seu companheiro, no caso Adão, o fruto da árvore do conhecimento. Não? E isso provocou a expulsão justamente deles do paraíso na linguagem bíblica religiosa da tradição. No caso do livro do profeta Enoque, que por isso que eu falo que ele é muito mais detalhado, por isso vocês não têm a chance de vê-lo na Bíblia hoje em dia, é explicado de uma maneira um pouquinho mais detalhada. É dito o quê? Que esses anjos que passaram a ter filhos e filhas com as mulheres que estavam na terra, as que eles escolhiam, as mais belas, eu vou explicar que não eram por ser as mais belas, tem um sentido nisso, né, com certeza, né? Passaram uma série de conhecimentos da área astronômica, da área de uma série de outras
vamos dizer assim, conhecimento de uma série de outras áreas importantes para que a humanidade avançasse, vamos dizer assim, no seu sentido, inclusive, social. Então, a própria permissibilidade desses seres, aprovada nas palavras do Enoque, no seu livro, ela é questionada no meu livro, O Renascimento do Guardião, justamente a partir de uma inspiração que eu tive para reescrever essa história da maneira que ela foi. Na verdade, esses seres, ao descerem à Terra e escolher as mulheres, dentre as mulheres as mais belas, eles não estavam interessados simplesmente no aspecto do contato carnal. O que eles queriam é acelerar aquele processo de evolução ou de restabelecimento da espécie humana, presenteando a humanidade, através da concepção de novas gerações, com o seu DNA, que não era um DNA decaído como é o nosso, devido aos cataclismos que a gente experimentou. Não? Só que isso, como eu coloquei depois, e aparece no livro do Guardião, gerou uma série de problemas. Né? Tá? Aqui vocês têm a citação do livro do próprio profeta, né, que é colocado como abertura do meu próprio livro, sobre a queda dos anjos. Quando os filhos dos homens se multiplicarem nesses dias, sucederá que suas filhas sejam elegantes e belas. Assim que os anjos, os filhos dos céus, as viram, tornaram-se namorados delas, e se disseram uns aos outros: escolhamos mulheres da raça dos homens e tenhamos filhos com elas. Isso faz parte do livro do próprio profeta. Não? Agora, a gente vê coisas do Antigo Egito, vê coisas do México sobre vamos dizer assim, o resultado desses contatos, desses seres que desceram do céu e passaram a viver irmanados com a nossa humanidade nessa época. O que a gente sabe é que essas irmanações geraram gerações com essa capacidade paranormal ou mediúnica muito mais avançada, determinadas famílias humanas ou linhagens humanas. E essas famílias ou linhagens humanas que começaram a ser trabalhadas dessa maneira, nesse passado remoto, são as mesmas que hoje fazem parte como alvo do contato via abdução para o término desse processo de restabelecimento da humanidade. Isso a gente já deixou claro também no meu 10º livro, que eu fiz menção já. Agora, a gente não encontra só sinais dessa época do surgimento de uma civilização avançada ou de polos civilizatórios avançados antes do ciclo atual, só no Egito, através das pirâmides, só no México, seja ligada aos maias, os astecas, por exemplo, toltecos e aí por diante. Existem coisas que, por incrível que pareça, são grandiosas, não têm a menor explicação pela nossa ciência e que, apesar, vamos dizer assim, das suas próprias dimensões, são literalmente ignoradas pela nossa arqueologia. Vocês escutam falar, por exemplo, em relação ao Peru de Machu Picchu, por exemplo. Não? Tiahuanaco na Bolívia, não? Por exemplo. Agora, quantos de vocês já tinham ouvido falar naquilo que é chamado, vocês estão vendo, de a Grande Muralha Peruana? Já tinham ouvido falar? Estão bem aqui? Essa muralha foi descoberta na década de 20 por essa expedição, uma expedição fotográfica aérea norte-americana, e é uma muralha que vai desde o litoral peruano, quer dizer, não está escondida de ninguém, não é uma peça arqueológica revolucionária que, se aparecer, vai mudar a história da humanidade. Isso aí não há encobrimento possível. O encobrimento existe em se esquecer que isso existe, não? A nível geral. Reparem, vocês já tinham visto alguma muralha que sobe e desce montanhas dessa maneira? Em lugar nenhum do mundo tem isso. Está lá no Peru. Por incrível que pareça, eu tenho amigos ufólogos peruanos que quando eu comentei isso, eles não conheciam. Por incrível que pareça. E não eram ufólogos desconhecidos, não. Gente de peso lá no Peru. A gente encontra em congressos internacionais. Isso aqui é só uma das primeiras imagens. A gente tem imagens, que a gente já mostrou quando falou disso mais detalhadamente, mostrando que isso vai para dentro do continente. Não? Uma vez eu coloquei essas imagens para o meu filho quando ele era pequeno e falei: Fernando, para que você acha que servia isso? Não? Fiz essa experiência. Aí ele imediatamente falou: papai, para separar uma coisa que estava de um lado que não devia passar para o outro. Foi a resposta dele. Né? Mas, repare, o grau de dificuldade para você fazer uma muralha subindo as
as montanhas, como vocês estão vendo aqui. Isso tem dezenas de quilômetros de extensão. Né? Não, a altura não é muito alta, mas o suficiente para ter um grau de dificuldade realmente. Vocês veem a muralha da China, por exemplo. Ela vai ladeando as encostas montanhosas. Ela não sobe e desce, porque fazer isso, dentro daquele conhecimento disponível supostamente na época, seria impossível. Né? Isso é só um dado para mostrar o que a descida daqueles seres do céu, tiveram filhos e filhas com as mulheres que estavam na terra, acabou propiciando em termos de possibilidade de realizações e fazer tudo com pedra, porque eles não tinham naquele momento uma civilização estruturada como a nossa. Não? Faziam tudo com pedra, como a gente tem, por exemplo, como eu citei, Tiahuanaco. A ligação dos egípcios e de todos esses povos do passado avançados com o fenômeno UFO é uma coisa indiscutível também. Né? O próprio livro dos mortos do Antigo Egito, que eu tive a chance de estudar nos primórdios do meu trabalho, tem descrições que mostram claramente essa ligação direta com a civilização egípcia no seu nascedouro, né? Com esses seres que estavam intervindo diretamente, que eram considerados deuses. Né? Então, isso não é segredo. Né? Outra coisa, dentro das nossas religiões, a gente tem o que como inspiração? Contatos com esses mesmos seres. Se a gente for ver na história bíblica, não, a gente vai chegar à seguinte conclusão, chegando ao Novo Testamento, que de repente Deus, em determinado momento, deixou de aparecer para a humanidade pelo jeito. Não deixou. Porque Deus, ou os deuses, né, já que a palavra Elohim é plural, né, não, significa deuses, não, se passaram, ou melhor, passaram a ser citados ou chamados por quê? Por extraplanetários, por alienígenas, apenas na nossa rotulação desses seres que intervinham junto à humanidade mudou, né? Aqui vocês têm uma citação, também do livro do profeta Enoque, que ele foi levado várias vezes ao céu, nesses contatos, segundo a própria obra dele. Ele esteve numa base desses seres, do tipo que Bianca e Hermínio visitaram, por exemplo, ou que o Tredswell também foi levado. Né? A descrição do profeta é muito próxima daquilo que ele viu lá. Né? Mas ele fala que ele foi levado, então a nuvem me transportou e o vento me levou sobre a superfície da terra e me transportou às fronteiras do céu. Ali vocês têm a referência do capítulo. Uma outra parte ele cita de maneira mais detalhada uma dessas viagens. Estava envolto em nuvens e névoa espessa, contemplando com inquietude o movimento dos astros e dos relâmpagos, enquanto ventos favoráveis elevavam minhas asas. Que ventos favoráveis deveriam ser esses? Um processo de propulsão de uma nave espacial, provavelmente, que não era um UFO da atualidade, tá? Que não usa isso. Fui levado assim até o céu e rapidamente alcancei um muro construído de pedra de cristal, quer dizer, que era uma parte inicial da própria nave base ou nave mãe que ele viu. Chamas móveis envolviam os seus contornos. Comecei a ser tomado pelo medo. Entrando, lancei-me ao meio das chamas. Entrei numa vasta morada cujo piso estava revestido com pedras de cristal. As paredes, como o piso, também tinham sido construídas com pedras de cristal. As chamas vibravam em torno das muralhas, e a porta era de fogo. Quando entrei nessa morada, essa queimava como fogo, e era fria, para a contradição. Né? Tá certo? Ou seja, era alguém que não tinha como descrever com as nossas palavras uma visita a uma instalação dessa. Não? Fria como gelo, ao mesmo tempo. E aí não havia nem traço de felicidade, nem traço de vida. Então um terror súbito apossou-se de mim, estremeci de medo. Isso aí não é a história toda, é só uma citação para vocês verem, não? De alguém levado ao céu. E Enoque não morreu na terra, segundo o livro dele e a Bíblia. Ele foi levado direto para conviver com esses seres, como outros personagens bíblicos também. Não? E aí ele fez justamente na obra dele uma previsão desse contato que se avizinha hoje para a humanidade. Não? Naqueles dias a raça santa descerá das alturas celestes, e sua geração habitará com os filhos dos homens. Ou seja, ele fez uma profecia, como a gente tem na Bíblia também, da volta desses seres para a convivência direta. Né? Isso aqui é só para falar daquilo que a gente já falou, da ligação com o Egito Antigo, em Palenque, no México, da lápide do deus astronauta, que o Érico Van Damme que eternizou. Né?
tá certo? Esse tipo de propulsão de gases inflamados saindo pela parte de trás, isso não é uma tecnologia dos ufos atuais. Isso é uma tecnologia que tem limitações e só serve para voo dentro do nosso sistema solar. Ou seja, por quê? Porque as civilizações ligadas a isso, a esse conhecimento, foram aquelas que nasceram a partir da descida dos anjos considerados decaídos, dos guardiões do paraíso que se sublevaram sobre uma ordem superior. E aqui é só para citar Rosa, o início do tempo atual, né, praticamente, do nosso trabalho hoje aqui com vocês. O Brasil ele foi líder na divulgação de fatos importantíssimos que envolveram as nossas Forças Armadas, principalmente a Força Aérea. Desses casos aqui, um deles aconteceu aqui próximo a nós, né, na base aérea de Gravataí, no dia 24 de outubro, quando vários UFOs, em pleno dia, por volta do meio-dia, ficaram pairando para que os militares nossos pudessem ver, os fotografá-los e tudo mais. E esses casos foram divulgados oficialmente pela Força Aérea em 54, a partir de manifestações do Estado-Maior da Aeronáutica. Né? Essa aqui é uma foto das mais impressionantes obtidas em Curitiba, durante essa mesma onda que deu origem justamente a esse tipo de estudo confidencial, mas que foi divulgado. Quando UFOs, claramente metálicos, se aproximaram, só faltaram pousar nas partes superiores dos prédios, em pleno dia, mais altos da cidade de Curitiba. Foram vistos por cerca de 50 a 60 mil pessoas simultaneamente, para vocês terem uma ideia. As pessoas se esquecem desses fatos, né? Ou não viveram, não eram nem nascidas ainda. Né? Aí acontece o quê? Esse tipo de demonstração inicial que esses seres faziam, começam a ver contatos com seres de aspecto humano, que eram os anjos do nosso passado, vamos colocar dessa maneira, ou os deuses, né? E esses seres começam a falar abertamente da questão nuclear como um alerta, ou seja, tudo aquilo que depois Chico Xavier iria colocar para Geraldo Lemos Neto, e que depois nós tivemos a chance, com todo o apoio do próprio Geraldinho, de analisar detalhadamente, sob o ponto de vista ufológico, a questão da data limite. Vocês entenderam o que eu fiz dando um exemplo prático? Por exemplo, o Geraldo Lemos recebeu a informação do Chico referente ao seguinte fato, que na tal reunião ou conclave, na data que nós chegamos à Lua em 69, 20 de julho, houve aquela reunião daquelas entidades máximas em termos hierárquicos do sistema solar, em termos espirituais, e Cristo era uma dessas, representando o nosso planeta, né? E que foi solicitado, depois de Cristo ter conseguido para nós os 50 anos de moratória, ou seja, que terminaram agora no dia 20 de julho passado, Cristo teria solicitado aos seus emissários celestes, essas são as palavras, segundo o Geraldo, ditas para ele pelo próprio Chico, que os seus emissários celestes se intensificassem as interferências para ajudar a humanidade a vencer os 50 anos sem se envolver numa guerra de extermínio. Então, por exemplo, onde que entrou meu trabalho nisso? Né? O que significou esse tipo de interferência? Porque Chico não recebeu, olha, os emissários iriam fazer isso ou aquilo para impedir que a humanidade se destruísse. Então, quando eu comecei a ter contato com as informações, principalmente a partir do geral, ligadas ao que o Chico tinha dito no passado, eu percebi que em cada livro meu, sem exceção dos que eu já tinha lançado na época, ou seja, dos 10, tirando o último, o mais recente, eu já tinha pesquisado fatos, já tinha informações aprofundadas de coisas que explicavam o que significou não só esse pedido, mas o que esses emissários celestes de Cristo passaram a fazer a partir de 69. Então o livro mostra toda uma sequência de intervenções extraplanetárias envolvendo governantes, envolvendo bases de mísseis de lançamentos soviéticas e norte-americanas na época da Guerra Fria, e o que resultou desse tipo de interferência. E qual a ligação de personagens como Mikhail Gorbachev em relação a isso tudo? Não? E tinha uma obsessão pela paz. E tudo se casa perfeitamente, inclusive no aspecto da geopolítica, para permitir que nós vencêssemos aqui em 50 anos. O próprio Geraldo disse várias vezes para mim, como falava publicamente, o quê? Que Chico Xavier, em 86, quando
teve a famosa conversa com o Geraldo, sobre isso tudo por interesse do Geraldinho, ele era profundamente pessimista no caso da gente conseguir vencer os 50 anos. Porque ele via o mundo em 86 como é que estava. Ele não acreditava, ele achava que a gente ia acabar realmente se destruindo. Né? Ou, se não totalmente, em grande parte. Né? Só que esse mundo ele começou a mudar de uma maneira drástica, e isso é que eu mostro no livro sobre a data limite que eu escrevi, lancei esse ano, que motivou toda uma modificação brutal, sem que as pessoas tenham se percebido, na estrutura que acabou levando ao fim a chamada Guerra Fria, inclusive. Né? Outra coisa, vários desses acontecimentos principais que permitiram que nós estivéssemos hoje aqui conversando, normalmente, aconteceram em datas ligadas diretamente à própria figura de Cristo e à sua passagem há 2000 anos atrás. Sabe em que data? Eu tenho certeza que ninguém aqui vai ter de memória isso. Né? Mas a gente pesquisou, teve acesso a isso e a gente pode colocar no livro. Isso pode ser claramente e facilmente verificado. O que era a chave final para acabar com a Guerra Fria? Seria o fim. Poderia ter alguma coisa mais drástica do que o fim de um dos lados envolvidos com a Guerra Fria? Na década de 80, se alguém chegasse e falasse a União Soviética em 1991 vai deixar de existir, essa pessoa seria internada como louca. Né? Não seria? Uma coisa figurativa, mas quem poderia? A mesma coisa que você dizer, não, daqui a 10 anos os Estados Unidos da América não existem. Dá para acreditar? Só que a União Soviética realmente acabou. E provocou toda essa modificação que nos permitiu chegar aqui. Sabe qual foi a data que a bandeira do Kremlin subiu e depois desceu pela última vez para ser substituída em Moscou pela bandeira da Federação Russa, que acabou com o comunismo na antiga União Soviética, na sua principal república? Qual foi a data desse fato? 25 de dezembro de 91, a data que a gente comemorava e comemora ainda hoje o quê? O aparecimento de Cristo entre nós. Então a gente, ao investigar, fora das as próprias informações que o Chico passou, o Geraldo, a gente foi encontrando tanta coisa ligando o aspecto ufológico à intervenção e às próprias datações da figura de Cristo, que qual é a chance, hipoteticamente, desse fato ter acontecido por acaso? E não foi só esse. Antes disso, outras datas também estão relacionadas, ligadas ao próprio programa espacial americano, que foi chave nesse tipo de processo também, a partir de 69, estão relacionadas também às datas relacionadas a Cristo. Né? Oi? Só fazer uma pequena intervenção. Tá. Eu acho aí, né, da preocupação ufológica em não termos uma outra guerra. Sim. Mas me parece que eles trabalham muito também no desenvolvimento da consciência humana. Então, eventos como o queda do Muro de Berlim. Não, isso tudo está relacionado. Agora, só já que você falou isso, porque hoje a palestra da data limite é em Nova Petrópolis amanhã. Né? Amanhã a gente vai falar só disso, detalhando, mas só vou falar mais disso aí, então, devido ao que você me falou. No início da década de 70, estimado, meu grande inspirador nessa ligação da ufologia com a espiritualidade, desde cedo, o general Moacir de Mendonça Shoa, cobrou numa experiência de contato em Alexandria, isso está no livro também detalhado, as próprias declarações do general e do ser em resposta aí, ao questionamento que ele recebeu. O general, no livro dele, mergulha no hiperespaço, conta essa história. Ele chega em determinado momento, que ele estava frente a frente a essa planetária de altíssima evolução espiritual, e cobrou desses seres, né, o seguinte: por que vocês não atuam de uma maneira mais direta, justamente para mudar esse destino interrogativo da nossa humanidade? Um dos seres, que se apresentava como Yogarim, disse o seguinte: nós atuamos de uma maneira muito mais profunda e importante do que vocês podem imaginar. Só que é uma maneira, entre aspas, invisível, que vocês não percebem. Mas pode estar certo disso. E completou dizendo o seguinte: que essa intervenção ela é feita no plano mental
de vários membros da humanidade que desde criança vinham sendo acompanhados por esses seres e inspirados e preparados para, no dia que atingissem os postos principais de mando no planeta, poderem mudar o tal destino interpretativo que o general estava fazendo menção. Não? Então, dos aspectos que o livro trata e aborda são as evidências de personalidades mundiais que parecem representar exatamente essas pessoas que foram influenciadas dessa maneira para essa abertura de consciência, para um nível maior de consciência. Por exemplo, quem for ver a história de Mikhail Gorbachev, ele aparece do nada, basicamente, chega ao poder como secretário inicialmente geral da União Soviética, com a obsessão de fazer a paz e acabar com a Guerra Fria. Não? E tem atitudes, né, que a gente aqui não é a palestra hoje desse aspecto, mas tem atitudes que, por mais que o lado americano quisesse, através, por exemplo, de Bush pai, não caminhar para o fim da Guerra Fria e para o desarmamento progressivo, o governo americano se viu obrigado a fazer isso pelas atitudes que o próprio Gorbachev tomou, que estão hoje registradas nos arquivos das conversações que aconteceram, por exemplo, no dia 2 e 3 de dezembro de 89. Agora, o que aconteceu antes do Muro de Berlim cair, que você mencionou? Um dos aspectos que interferiu, aí que eu mostro com quanta ufologia o aspecto da presença extraterrena interferiu nesse processo, né, de várias maneiras, né, basta dizer o seguinte, que poucas semanas antes dos soviéticos, o próprio Gorbachev permitiu a queda do Muro de Berlim, a liberação para que cada república começasse a gerir seus interesses independente do Kremlin, ainda que existia, né, como poder maior. Não? O que aconteceu? Aí não foi os americanos que descobriram algo na Lua, como a gente vai mostrar lá em Canela, com a chegada deles lá, e até antes disso. Mas os soviéticos, através da espaçonave Phobos 2, em Marte, fotografou pela primeira vez a primeira das grandes naves que se movimentam dentro do Sistema Solar, pelo menos que a gente tenha conhecimento, uma nave que tinha mais de 12 km de extensão. E essas informações foram passadas para o outro lado, pro lado americano. Ou seja, não tinha sentido num conflito terrestre se existia uma força superior por todo o Sistema Solar, com naves do tamanho que, se aproximassem da Terra, de dia ou não, acabariam com o acobertamento de um momento para outro. Não? E aí eles começaram um fechamento de um processo. Quando a gente fala que a Guerra Fria acabou em 89, na verdade ela não acabou em 89, ou em 91 com o fim da União Soviética. Esses foram passos de fechamento do processo. Mas em 69, quando a gente chegou na Lua com os americanos, a Guerra Fria acabou ali. E a gente não foi formado. Não foi formado por quê? Porque se a humanidade fosse informada, os dois lados do planeta que estavam sob o jugo das duas superpotências veriam que não tinha sentido ainda mais em continuarem submetidos a um tipo de controle. Então a Guerra Fria foi mantida ficticiamente para o domínio planetário por aqueles que detinham o poder. Mas os americanos das Apollo, eles foram com o fim do projeto confraternizar com os soviéticos lá do outro lado do planeta. Eles eram até aqueles momentos, pouco tempo antes, o quê? Inimigos mortais. Não? Isso tudo a gente conseguiu pensar para mostrar dentro de uma estrutura lógica o quanto a mensagem de Chico Xavier, e foi importante ele não receber mais detalhes do que ele recebeu, porque ele recebeu a história básica, para que, por exemplo, surgissem pessoas como eu, de uma outra origem a nível de informativa, para mostrar que aquilo tudo tinha uma base, que aconteceu, não é que só tinha base, aconteceu progressivamente para evitar aquilo que não podia acontecer. Não? Aí agora a gente vai falar dessa parte já atual do processo de abdução e contato, e como isso de início foi mal interpretado e tem a ver com todo esse processo de intervenção. Algumas pessoas me perguntam, esses seres escolhem alguém para ter contato na atualidade? Aí eu não estou falando de um contato acaso, com uma raça não ligada ao nosso passado misterioso e à origem extraplanetária. Estou falando ligada
a esse contexto todo de origem e acompanhamento depois da queda do homem e preparação para o nosso reencontro com eles, né? Então, surgem nas hipnoses um outro tipo de formas, né, que são conhecidas como greys, e o grande pioneiro foi Buddy Hopkins, com quem eu estive várias vezes no passado, né, que sob hipnose colocava a memória das pessoas abduzidas e bloqueadas inicialmente disponíveis para que os conhecimentos fossem acessados, né. Algumas pessoas, amigos meus pessoais na ufologia, no ano do passado, diz o seguinte, que só o fato desses seres induzirem o esquecimento da experiência já é uma prova de algo escuso. Eu acho que é justamente o oposto, não só por isso, mas pelo que eu vou falar ainda. Se aquelas pessoas passando por aquele processo de contato que para o restante da humanidade era inexistente, voltasse com a memória preservada total, né, ficaria mais difícil ainda a convivência que elas passavam a ter quando descobriam, pelo menos, parte dessa história naturalmente. Agora, quando é que essas pessoas que sofriam uma indução hipnótica para esquecerem por hora aquilo que tinham vivido, né, e que eram parte de famílias que estavam sendo contatadas e abduzidas geração após geração, porque se qualquer um de vocês é um abduzido por esses seres, agora quem comanda os greys? Esses seres do aspecto humano que são os anjos da Bíblia, por exemplo. Isso também não se descobriu de início, mas depois, progressivamente, foi sendo claramente estabelecido. Que quem está no comando de tudo são esses iguais a nós, até porque nós somos os seus, biologicamente falando, descendentes, né? Não espiritualmente, cada espírito tem a sua realidade própria e existência, né? Mas o que aconteceu? Ele começou a fazer esse trabalho, né? E isso foi sendo aprofundado, né? E se descobriu, então, o que eu ia falar, eu parei para fazer abrir esse parênteses. Se qualquer um de vocês se descobre um abduzido na atualidade por esses seres, vai descobrir também, se for feita uma investigação, que os seus pais já o eram, os avós já o eram, os bisavós já o eram, como os filhos vão ser, os netos também. Por quê? Porque não adianta intervir, por exemplo, em mim, geneticamente falando, se o processo não tiver sequência no meu filho ou na minha filha. E assim sucessivamente. Para quê? Para que essa onda de alteração do DNA, para liberar os nossos corpos físicos que vão passar a nascer, cada vez nasçam com menos bloqueios para essa abertura e despertar geral da humanidade e das nossas próprias capacidades paranormais, por exemplo, né? Então, agora, voltando um pouquinho atrás, quem foi escolhido para participar disso? Que linhagens humanas foram escolhidas? Enquanto eu pesquisei esse assunto dentro da área da antropologia, da paleontologia, da arqueologia e dos contatos atuais, eu não tinha essa resposta. Nos meus 3 livros que eu abordo isso, né, na verdade 2, né, o Contato Final e os Descobridores da Origem da Humanidade, eu abordo um ponto científico, né. Eu não tinha essa informação. Quando começou esse processo de interferência? Não tinha, a pesquisa minha não tinha revelado. Mas quando eu comecei a redigir o livro do Guardião, no meio dele, apareceu a resposta que a pesquisa não tinha revelado. Aí que apareceu claramente a ideia de que os primeiros a sofrer esse processo de intervenção para recuperação eram os descendentes daqueles relacionamentos entre os deuses descidos, entre os anjos descidos do céu e as mulheres que haviam sido escolhidas. Agora, não era porque eram elas mais belas. Era por quê? Porque, entre aspas, as mais belas eram aquelas que tinham apresentavam menos características regressivas herdadas do processo cataclísmico. Não era a questão de ser mais bonito ou não, era a questão daquele aspecto da beleza aparecer como um sinal desse tipo de estado menos regressivo pelo qual determinadas famílias tinham passado, né? Outra coisa, se qualquer um de vocês faz parte dessa história, não é só você, ou seus filhos, ou as suas filhas que vão fazer parte. Os irmãos, as irmãs estão ligadas, por estarem ligados a nível de DNA e familiar, passam pelo mesmo processo. Só que a maioria não tem a menor noção, nem ter visto uma luzinha no céu. Não? Aqui é só para frisar que é o padrão dos contatos, né? Exames detalhados, os contatos desse tipo começam entre os 5 ou 7 anos de idade, os contatos físicos, né?
colocação e retirada de implantes, isso acontece, não? Quando as mulheres chegam a uma determinada, ou os homens chegam a uma fase etária mais superior, não são mais crianças ou adolescentes, elas são inseminadas artificialmente, não? A bordo das naves ou bases, que esses se mantêm inclusive na Terra, a nível de subterrâneo, a nível de coisas submarinas, por exemplo. E, mais ou menos 2 meses depois, é feita uma nova abdução para a retirada do feto. Não? Quer dizer, uma coisa escandalosa, uma coisa tida como negativa no passado, até que as próprias pessoas que passavam por isso começaram a entender e perceber o motivo daquilo que estava sendo feito. Agora, ao mesmo tempo que esses fetos eram retirados e passavam a ter uma vida independente do lado de lá, do lado deles, os filhos naturais desses homens ou mulheres que ficavam aqui na Terra, cada vez iam nascendo com capacidades maiores nessa área. Numa área, pelo menos. Isso aí não é um padrão, o aspecto da paranormalidade não aparece na totalidade. É um aspecto numa pessoa, um aspecto geralmente na outra, mas não de uma maneira definitiva tudo no momento ainda. Né? Aí chega no momento da experiência de contato, que acontece o quê? Aquelas pessoas que já estavam fazendo regressão, e o porquê a importância da regressão. Mário Rangel, o grande hipnólogo brasileiro, que hoje parou de fazer esse trabalho por estar já bem idoso, a última vez que eu tentei colocá-lo em contato com uma pessoa que precisava fazer uma regressão, ele disse, já questão de idade eu prefiro já não fazer. Ele dizia o seguinte, que quando ele ia regredir, colocar de hipnose para a pessoa reviver uma experiência, ou não, se não existisse, né, de contato, se era um caso real, o processo de hipnose era feito com extrema facilidade. Por quê, segundo ele? Porque esses seres, do mesmo jeito que eles induziam o esquecimento durante um período dos fatos, eles preparavam essa mesma pessoa para ser acessível a um hipnólogo com extrema facilidade no futuro. Então era só o hipnólogo dar os estímulos iniciais e a pessoa já mergulhava na experiência de revivendo contatos desde criança, por exemplo, como eu vi várias vezes a partir de pessoas que eu levei para passar por esse tipo de experiência no Rio, por exemplo, com a Gilda Moura, nossa amiga lá que trabalha nessa área. Não? Agora, se você é regredido e tem a experiência, vamos dizer assim, de reviver a história, tendo uma psicóloga, tendo pesquisadores ao teu lado, aí sim é a hora de você voltar a ter consciência, que você está tendo contato com pessoas que vão te ajudar a compreender o sentido daquilo tudo. Você não está sozinho ou sozinha no mundo. Então o aspecto do bloqueio inicial é, na verdade, uma maneira deles preservarem a sanidade da própria pessoa para essa realidade maior que elas vão acabar por descobrir. Chega no momento dessa sequência, dentro desse padrão, que acontece o quê? O que a gente chama pode chamar de a hora de despertar ou a hora de entender. Né? A pessoa escuta como acontecia desde criança uma voz dentro da sua mente, quer dizer, um contato telepático. Né? Ela é acordada, geralmente, ela vê a nave, ela sai espontaneamente, ela vai entrar dessa vez não mais levada, mas espontaneamente. Né? E lá ela vai ver uma série de outras coisas acontecerem. Né? E outro detalhe, sempre vão ser os mesmos seres. Eu não estou querendo dizer que são greys toda vez, eu estou querendo dizer que se qualquer um de nós que tem uma experiência sequencial desse tipo, e as experiências são sempre sequenciais com esses seres, como eu falei, ninguém tem um contato único na vida, a gente descobre a partir de um deles que vai pesquisar a totalidade. O que acontece? São os mesmos greys que, se o amigo tem um contato com um desses, cada vez que ele for, ele vai ter um contato com esse ser ou mais dois que fazem parte do teu acompanhamento. Como um vizinho nosso vai ter com um outro grupo também sempre. É por isso que eu falo dos mesmos seres literalmente. Não? Aqui é só para mostrar a posição de um implante. É um pontinho branco ali acima da horta ocular do lado direito ali. Que aqui nessa imagem já vai aparecer do lado ali sendo... Do mesmo jeito que foi. Isso aí estava dentro do cérebro da pessoa. Dentro do cérebro. Só que semanas depois já não estava mais lá.
Porque do mesmo jeito que eles têm a condição de materializar isso dentro de qualquer parte do corpo humano, eles têm de retirar, dependendo da finalidade do momento. Né? Próprio, sou eu e o comandante da Operação Prata. Ele apresentou para mim, para o Jevael, um implante no braço esquerdo, aqui, na verdade 2. Não? Ele mostrando, eu com a câmera gravando. Esse parecia quase um feijão. Mais próximo a ele, tinha um outro que parecia um pedaço de uma agulha de tricô. Que você... Pois não? E não era captado no raio-x, né? Não parecia no raio-x. Ele mesmo falou que fez esse tipo de procedimento. Ele queria tirar para mandar analisar. Ele chegou a falar isso para mim. E aí um amigo nosso, quer dizer, hoje já falecido, muito amigo dele, um outro pesquisador espanhol chamado comendador Rafael Semperi Durá, que morava aqui em São Paulo, em São Paulo, em Águas de Lindóia. Tenho feito tanta palestra em São Paulo que às vezes eu já não falo aqui no Rio, falo aqui em São Paulo. Né? Ele chegou para o Holanda e disse o seguinte, segundo o Holanda me falou. Ele chegou para o Holanda e falou o seguinte: você sente que isso está te fazendo algum mal? Ele falou: não sinto nem mal nem bem. E aí o comendador disse: se eu fosse você, eu não mexia com isso, deixava isso quieto aí então. E o Holanda morreu com isso. 20 anos depois ele morreu tendo esses implantes aí. Agora, as pessoas que tiraram esses implantes físicos, quase na sua totalidade, que não sentiu nenhum malefício ou algo positivo antes, com a retirada se arrependeram, porque aí passaram a sentir que alguma coisa faltava na vida delas. Isso aconteceu. Teve um caso surpreendente do Roger Lee, que nos contou, e contou isso num evento em Curitiba, acho que foi em Curitiba esse evento, cirurgião norte-americano e ufólogo americano, que ele retirava esses implantes a pedido das pessoas, desde que ele houvesse a condição dada porque ele mantinha esses implantes nos corpos, desse material ser levado diretamente para análise, porque o que o Rogerinho queria era documentar cientificamente que esses fatos eram reais, né? E que esses objetos existiam realmente de uma maneira inexplicável quanto à sua composição, ou formatação do processo de fundição ou coisa parecida. E teve um caso que ele falou que foi o único, que ele começou a fazer a incisão no braço também para retirar, como se fosse, por exemplo, um implante do tipo do Holanda. E quando ele começou com o bisturi, chegou a cortar, e quando ele foi pegar com a pinça, o que era fácil naquele momento, simplesmente, segundo ele falou, aquela coisa começou a andar, como se fugisse da pinça. Aí ele chegou para o cidadão que ia retirar e falou: olha, eu vou fechar, não vou mexer nisso, esquece. Arranja outro para tirar, se você quiser, eu não vou mexer nisso. E aí fechou e deixou a pessoa com a coisa. Né? No projeto do Book, passou aquele rapaz, ele tirou o pescoço na nuca, depois que ele saiu, se auto-destruiu. Agora, vários chegaram a ser analisados, e alguns deles se descobriram coisas assombrosas, totalmente conhecidas pela nossa ciência. Agora, quando eu falei da fecundação, depois então, na casa das mulheres, existia a retirada. Só que o interessante é que essa retirada, às vezes a própria mulher não sabia nem que estava grávida, porque a gravidez era no início ainda. Esses seis, um deles pelo menos se mostrava como se fosse um médico, fazendo dando nascimento a uma criança nossa. Porque chegavam e colocavam frente a frente com as mães, que não tinham nem noção do que eles estavam fazendo, para elas verem que elas estavam grávidas e dessa maneira especial. Porque se eles queriam era esconder, para que eles se preocupavam em mostrar? Por quê? Porque eles sabiam e programavam que no futuro isso seria conhecido, seria no momento certo e no ambiente certo, revelado, para que a gente pudesse entender o que eles estavam fazendo. Não? Aí é a hora de entender, que eu também já chamei de outro nome, não? Que aí a pessoa é levada, seja homem ou mulher, para ver os ambientes, para ver até as incubadoras, não? Tá? E para ver os seus filhos híbridos. Não? Eu conheço várias mulheres que passaram por esse processo.
E a fase mais difícil, né, nisso, é quando elas tomam conhecimento que essas crianças têm que ficar do lado de lá, pelo menos no momento atual aí. Elas não têm como ficarem com as suas mães, vamos dizer assim, entre aspas, terrestres. Por que eu estou falando entre aspas? Porque não existe terrestre. Existe terrestre momentaneamente, como existe alguém na Alfa do Centauro. Ou seja, a nossa única casa é o universo. Hoje você está aqui, espiritualmente falando, amanhã você pode estar em outro lugar. Né? A Mônica de Medeiros fala, parece que ela tem um filho certo. Que ela passou pelo processo e tem um filho. Eu tive envolvimento direto com pessoas, né, a nível de pesquisa, homens e mulheres, que passaram por esse processo, como eu falei. Né? Tem uma coisa que eu vou contar, que a Mônica já contou várias vezes em seminários. Ela vai estar participando do nosso próximo seminário no Rio, no dia 10 de novembro, ela é Margarete. A gente esteve lá com ela, agora eu fazendo palestra agora há poucas semanas atrás, né, no outro evento lá. Mas a gente tem uma interação muito grande, né? E ela fala que, num congresso também em Curitiba, o primeiro que ela esteve comigo, né, ela tinha uma visão sobre os gays bem negativa. Tinha mesmo. Aquilo que eu costumo dizer é o seguinte: se vocês entrarem na internet e botarem grey a palavra, aí eu falo até brincando, de cada 100 citações ou referências, 101 são negativas. Mas ela fala que também foi uma grey numa vida. Né? Tá? Eu vou chegar lá. Tá? Não por causa do caso dela, mas em geral. Tá? Mas se você for ver quem pesquisa isso a fundo, tem uma visão totalmente diferente, principalmente os abduzidas na atualidade têm uma visão diferenciada. Né? Só me dá uma ideia de tempo para eu ver como é que eu estou. Estou indo aí. Que horas são, por favor? Só um minuto. 5 Tá, eu comecei 15 para as 4, né? Isso. Tá certo. Eu ia falar. Então, vai pular logo para cá, né? Deixar ele daqui, ele vai seguir daqui. Ela foi num evento desse, lá em Curitiba, e eu estava me apresentando, né? Fazendo a palestra. E aí, de repente, ela começou, através da mediunidade dela, conforme ela relata, que foi confirmada pelo outro médium da Casa do Consolador que estava junto, alguma dessas entidades como se estivessem associadas ao meu trabalho, quando eu falo desse assunto. E aí ela percebeu que um desses seres começou a ir na direção dela. Aí ela falou: agora eu estou perdida. Ela achava que aquilo ali era o pior que podia acontecer, né? Então, ufologia, você tem uma experiência dessa. E ela relata o seguinte, uma coisa que fazia todo sentido com que a minha própria filha viveu, entre os 3 ou 5 anos de idade. Que precisei viver a história da minha filha para entender uma coisa que estava na minha frente, na época que eu morava na Serra. Minha filha tinha essa idade, um pouquinho mais de 3 quando começou. Quando o ser se aproximou dela, aquela coisa pavorosa que ela imaginava que ela estava tendo contato, ela percebeu aquilo que ela chamou daquele, né, ao relatar isso uma vez, do olhar mais meigo que ela já tinha visto. E ela percebeu que aquele ser era o amiguinho de infância dela, que ela chamava de Gasparzinho. Tá? Aí ela mudou essa visão dela em parte não é que tudo seja positivo, mas em relação a esse aspecto. Né? Essa imagem eu botei por quê? Porque é uma coisa que tem a ver com o que o amigo falou, que a gente vai colocar daqui a pouco, mas que vai dar uma pincelada agora em relação a esse aspecto. Quando essas pessoas começam a voltar já com a bagagem preservada, porque já começam a ter a condição de entender de que elas estão participando e veem que isso é um processo ligado à própria evolução da humanidade, nesses momentos, nesses contatos, esses seres muitas vezes pegam nas mãos dessas mulheres e agradecem a elas mentalmente por terem aceito participar de tudo aquilo. E elas não se recordam de terem dado esse aceite nunca, mas eles agradecem. No outro caso envolvendo um homem, de um caso americano que eu divulguei bastante aqui no passado, né? O que aconteceu? Foi colocado um bebê de colo nas mãos dele, antes desse dia, desse contato. Frequentemente era retirado o sêmen dele, né? Coisa que acontece quando o abduzido ou tratado é realmente homem.
Não? E depois que esse bebê foi retirado, que ele reconheceu que era um filho dele, né, também, o que aconteceu? Entraram 11 serizinhos dentro do ambiente, ficaram à volta dele e mentalmente transmitiram a seguinte ideia: papai, obrigado por ter aceito participar desse processo. A mesma coisa. E ele também não se lembrava. Não? Por quê? Porque o contratado de hoje, abduzido de hoje, numa vida pregressa, ele já participava desse processo. Isso não é uma regra, já poderia participar. Não em cada vida, mas no mínimo uma, quando teria sido dado esse aceite, por exemplo. Tá? E outra coisa, o que está se descobrindo hoje, que o abduzido de hoje, que acaba com essa história de dar autorização ou não, de ter sentido, de estarmos sendo violentados ou não, tá? No nosso livre-arbítrio, está se descobrindo o quê? Essa é a parte mais avançada desse meu trabalho nessa área. Que o abduzido ou contratado de hoje, numa vida pregressa, podia não estar nessa condição que eu já falei, e também está servindo como elo nessa ligação. Mas numa vida pregressa, ele podia estar do outro lado do processo e ser o abdutor de alguém. Ou seja, porque num momento você está de um lado da história e no outro momento você está do outro lado. Ou seja, isso é um plano que envolve a coisa numa situação tão profunda que essas visões simplistas de negativo e positivo, elas caem por terra. Né? Esse é um dos casos que a gente está investigando junto com a Gilda Moura, desse amigo nosso, o Roberto, não? Que também encontrou os filhos dele dentro da nave, numa regressão. Ele reviveu. Ele tem uma visão altamente positiva. Se vocês passaram para ele a capacidade de cura, por exemplo. Não? Ele com a Gilda também no mesmo dia. Esse foi o dia da primeira regressão, já fez duas. Não? A Bianca, por exemplo, no caso Bianca e Hermínio, ela não aparece mais em eventos para contar a história de contato deles, do casal, até com o ex-marido, já falecido. As últimas vezes que ela apareceu em eventos grandes, ela fez uma exigência, né? Porque ela tinha conhecido tudo que eu havia levantado a favor das informações sobre a origem não terrestre da humanidade. Ela viu uma apresentação dessa minha também em Curitiba uma vez. E nas duas últimas vezes que ela aceitou justamente falar publicamente do caso, ela só aceitou na seguinte condição: que eu fizesse a palestra sobre o caso e que ela só aparecesse junto comigo só para responder as perguntas do público. Então a gente fez isso em Foz do Iguaçu uma vez. Foz do Iguaçu não, foi em Florianópolis, e fez em Curitiba também. Curitiba é essa vez aqui. E ela é uma das pessoas que recebeu essa informação dessa conexão com a espiritualidade. Né? Logo no início do contato deles, quando o carro com guia apareceu dentro da nave básica, da nave mãe, o Carran chegou mentalmente para ela e falou o seguinte: eu não posso falar com Bianca matéria, eu só posso falar com Bianca espírito. E o companheiro dela, quem era? Era o Hermínio, que era quase já pastor das Testemunhas de Jeová. Né? Para os quais UF existe, isso tudo existe, mas é tudo coisa do demônio. Né? Pois é. Né? Tá certo? Até que ele se modificou e resolveu falar a verdade toda que ele recebeu. Né? Aqui é uma frasezinha que ela falou, que foi, segundo ela, dita pelo próprio Carran para ela ter certeza daquelas coisas todas que ela recebeu. Saia da matéria e verás que você é a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então poderá entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você. Aqui é para citar as nossas pesquisas na Serra da Beleza, onde eu fiz mais de 600 vigílias e interagi com as entidades por trás dos fenômenos, bati fotos, né, como essa, e aqui é para contar rapidamente a história da minha filha. Né? Eu e a Gilda, qualquer pessoa dessa área, a gente falava sempre o seguinte: os contatos começam entre os 5 ou 7 anos. Porque isso aparecia nas regressões. Você pegava uma pessoa adulta, que vivia o contato na fase adulta, vários deles, mas ia até só 5 anos. Era difícil ir para algo mais distante. E a gente falava isso, só que nos próprios casos que eu investigava, vinha sempre a informação de que alguma coisa acontecia ali de experiência de contato antes disso.
Só que isso não aparecia. Isso era dito pelos seis, mas não aparecia nas regressões. Aí eu tive que viver uma experiência dentro da minha família, ou seja, familiar com a minha filha. Eu tinha mudado pela segunda vez para morar na região da Serra da Beleza, né, já do lado mais voltado, do lado voltado para a cidade do Rio, a localidade Conservatório. Eu mudei com a minha filha para lá, com a minha ex-mulher. A minha filha tinha, um pouco antes do início do ano, do início do meio, um pouco antes do meio do ano, no ano de 99. Né? E aí, poucos meses depois a gente se separou, mas vivíamos muito perto, o conservatório é muito pequeno. Aí, certo, então tinha dias que a minha filha dormia comigo e tinha dias que dormia na casa da mãe. A gente se entendia bem, não tinha problema. Até que chegou um dia que ela me ligou, a mãe me ligou para falar, olha, aconteceu uma coisa assustadora. A nossa filha acordou, sentou na cama com os olhos arregalados, como se estivesse vendo alguma coisa que só ela via, se sentia tocada saindo da cintura para baixo, como se ela estivesse presa em uma outra realidade. Foi uma coisa tão assustadora que eu não fiquei com medo de entre aspas, acordá-la, né? Apesar dela parecer que estava acordada. Parecia com muito pavor. Depois de um tempo fechou os olhos, deitou, dormiu, no dia seguinte não falou nada. Me contou isso. Dias depois ela me ligou na mesma semana e contou exatamente a mesma coisa, só que disse que a nossa filha parecia um pouco menos assustada. Mesmo processo, ela deixou minha filha fazer o que quis, no dia seguinte também não falou nada. Terceira vez que o processo aconteceu, já eu fui a testemunha na minha casa. Aí eu liguei para a Gilda e eu falei para a Gilda, está acontecendo isso. Ela falou, olha, eu não estou surpreso disso está acontecendo com vocês. Ela conhecia a minha ex-mulher, né? Tinha até iniciado o curso de regressão com ela. Não faça nada, não faça perguntas, deixe ela totalmente à vontade, não deixe ela ver ufologicamente nada do teu trabalho para não ser influenciada. Se ela tiver que falar, apenas acompanhe e perceba todos os detalhes. Ela falou, isso está acontecendo no mundo inteiro com várias crianças justamente nessa fase, dos 3 e geralmente quando chega-se perto dos 5 anos, some. Isso é chamado de pânico noturno, de outras maneiras, mas que não são explicações porque ninguém sabe o que está acontecendo. Mas eu acho, ela falou, isso tem tudo a ver com o trabalho que nós desenvolvemos. Isso foi seguido, a gente continua a acompanhar. Aí chegou, quando ela já tinha 4 anos, ela, depois de uma noite desses fenômenos, né, desse tipo de fenomenologia, melhor dizendo, ela acordou e disse isso para mim. Né? Apesar de tudo, ela falou, papai, eles não parecem maus. Eu não falei mais nada, ela só falou isso. Não? Até que quando eu estava para se completar 5 anos, não? E os fenômenos estavam cada vez mais raros, realmente, como a Gilda tinha previsto, né, falar, ela entra na casa da minha mãe, que tinha se mudado para lá, né, da avó dela, para ficar mais perto da neta, e eu tinha esquecido em cima da mesa de jantar a caixinha com o CD da trilha sonora daquela série televisiva Arquivo X, da época passada. Né? Ela entrou na casa da minha, no segundo andar, né, que é onde ficava a sala. Na verdade, a casa toda ficava sob pilotis, né? Tinha um andar que era a casa, e embaixo a parte coberta pela própria casa a partir dos pilotis. E ela notou no canto da mesa aquele CD, e nesse CD na capa tinham 3 greys, um maiorzinho e 2 menores do lado. Eu percebi que ela teve a atenção chamada por aquilo, e ela se aproximou andando, e aí me chamou e falou, papai, assim, mostrando, esses são os meus amiguinhos que aparecem nos meus sonhos. Foi a primeira vez que ela viu os greys fora das experiências que ela estava tendo de contato com esses seres. Contatos saiu o quê? Extrafísicos, antes dos contatos físicos aos 5 anos. Eu escrevi isso no meu livro sobre ufologia e espiritualidade, o primeiro deles, UFOS. UFOS, é a falta do sono hoje, eu fui dormir muito pouco, às vezes a memória falha. UFOS, espiritualidade e reencarnação. Na época não era época de internet ainda, não. A quantidade de cartas que eu recebi de todos os lugares do Brasil, de pessoas, de pais que estavam tendo filhos e filhas passando por esse mesmo processo, que não entendiam, ninguém entendia o que estava acontecendo, que se viram dentro do mesmo tipo de contexto. Não?
Essa não é a capa exatamente o desenho que a minha filha viu. Essa é uma versão mais recente do mesmo visual. Por quê? Porque o meu CD com o desenho que ela viu, na verdade, tinha um grey maior e dois em pé, todos três em pé, e os outros dois, um de cada lado. E o que aconteceu? Eu tinha um programa de rádio no conservatório nessa época, e um dia eu esqueci esse CD lá e ele nunca mais apareceu. Então eu apenas botei esse aqui para vocês terem uma ideia de como a coisa aconteceu. Tá? A partir dessa história de outras que eu comecei a ter a nível de envolvimento com a espiritualidade, eu lancei esses 2 livros, né? O primeiro que eu acabei de citar e o da Serra da Beleza, que tem a sequência de alguns dos casos mais importantes que nós estávamos vivendo lá nessa região. Começou a haver uma coisa na minha vida a partir justamente de eu escrever esse livro, que eu comecei a perceber que eu era levado a determinadas pessoas para encontrar, ou pessoas eram dirigidas para mim, nem que fosse para me dar um livro cuja uma única linha era o que eu precisava ler naquele momento para interagir com tudo aquilo que passava pela minha mente a nível de entendimento. E foi esse processo, dentro desse processo, que eu conheci ela é um dos casos principais desse livro, na parte do capítulo principal. Aqui é um nome falso, fictício, a gente preferiu, mesmo com a autorização dela de dar o nome dela real, a gente preferiu não colocar o nome real. E ela foi uma das que foi procurada por esses seres. Isso fez com que ela me procurasse para entender. Ela via positividade diversa daquilo que ela encontrou na internet, né? Eu não vou contar a história dela aqui, mas em vários momentos a gente teve experiência sem eu falar nada, ela saber se tinha grey ou não presente no ambiente que ela via como médium. E ela foi a experiência principal nesse caso que eu vou contar para vocês, no seguinte sentido, aspecto, melhor dizendo. Porque eu tive a chance de conviver com ela, com a mãe e com os filhos. Ou seja, com 3 gerações da mesma linhagem ou família humana sob a intervenção dos contatos. A mãe já era médium, ela mais ainda e os filhos mais ainda. E todos interagiam basicamente com os mesmos seres. Até disso sem saber. Né? Ela tem uma capacidade especial a nível de paranormalidade violenta. Ela é amiga da Mônica, tem aspectos que às vezes a Mônica solicita dela ajuda, e em outros aspectos ela solicita a ajuda da Mônica para ela, dependendo do que é. Como eu falei, cada um de nós pode ter uma capacidade mais avançada numa área, não é no geral. Não? Agora, ela sempre teve a percepção do que teve também retirada de ovos, teve também feto retirado depois de fecundação artificial, né? Ou seja, passou por todo o processo. Né? E o importante foi aquela coisa que deixou claro para nós o seguinte: se o amigo é alvo desses contatos, no passado você falava, porque você é mais aberto, mais sensível, mais paranormal ou mais médio. Não é por causa disso. Se você tem tudo isso, é porque você faz parte de uma família dessas que está sendo tratada. Entre aspas. Entre aspas não, na realidade. Ninguém é escolhido. Você pode estar no lugar certo ou errado, na hora certa ou errado, dentro de um contato que não faz parte desse contexto que eu estou conversando com vocês, que é a maior parte do que acontece. Tá? Mas esse, entre aspas, escolhimento não é fruto de... Ele, na verdade, é decorrente daquilo que você, familiar, a nível familiar, já traz de ser alvo desse processo de intervenção. E as pessoas não precisam nem ter ideia de que estão passando por isso. Não? Esse é a capa, né, que já foi mostrada aí no livro. Não? Existem alguns aspectos que a gente tratou nele, mas que tem a ver com esse sentido. Tudo isso que está sendo feito para o despertar da humanidade, dentro da minha pesquisa ufológica, interagiu também diretamente, como eu falei, com a mensagem da transição planetária do Chico Xavier. Né? Por exemplo, dentro da visão vinda desde a época de Kardec, havia a ideia de que o tempo da transição planetária, o marco dele seria, uma das coisas que foi dita por ele, e na verdade escrita, estaria relacionada aqui, estaria relacionada ao aspecto da
no reconhecimento da mediunidade, numa escala maior. Ora, todo o meu trabalho feito em cima desses casos de abdução, de contato, as próprias experiências pessoais, que hoje a gente não tem tempo aqui para eu falar nesse aspecto meu pessoal, tá? Que a temática é outra, tá? Revelaram para mim o quê? Que eles estão intervindo, como eu já falei, geneticamente, para fazer o homem despertar, para poder ter um contato final, sabendo quem ele é, de onde ele veio e qual é o sentido do contato. Né? E o que isso, na verdade, como a gente pode traduzir isso tudo? É o aspecto do nosso despertar mediúnico e paranormal, exatamente o mesmo da mensagem sobre a transição planetária, vinculada ao aspecto espírita também. Ou seja, por isso que eu falei que cada detalhe se casou. Mas aqui vocês têm, dentro da intervenção alienígena, alguns pilares que foram explorados dentro desse meu livro para mostrar a correlação e o entendimento. O que fez a humanidade mudar e acordar através de seus governantes não foi só a intervenção direta por parte desses seres, mas foi também aquilo que a gente teve a chance de descobrir dentro do sistema solar por nós mesmos, da presença maciça extraplanetária e também na própria Terra. Descoberta a amplitude da presença extraplanetária. Eles, além de estarem por todo o sistema solar, eles estão já dividindo o planeta conosco, a nível dessas bases gigantescas submarinas, subterrâneas, por exemplo. E isso, americanos e soviéticos, no final da história, já estavam sabendo. Ou seja, né, de quem é esse planeta, na verdade? É de todos nós, de todos que estão nele. De quem é num sentido figurado, é claro, porque, na verdade, amanhã a gente vai estar em outros lugares e outros podem estar aqui. Interação e apoio com os contatados. Foi a maneira que eu já citei deles intervirem mentalmente para influenciarem positivamente aqueles que já traziam na sua bagagem aquela tendência para atuarem para as modificações das coisas. É um outro ponto que a gente explorou bastante no livro. Demonstrações de força e controle da capacidade tecnológica. Foi uma coisa mais direta. Esses seres pairavam com as suas naves sobre as bases de lançamentos de mísseis americanos e soviéticos e simplesmente desligavam todo o sistema. Ou seja, se eles quisessem lançar uma guerra naquele momento, eles não conseguiriam. E isso está documentado hoje através do quê? Como eu pude citar no livro. Mais de 100 depoimentos de militares, principalmente americanos, que estavam nessas estações de mísseis e que viveram esse tipo de desligamento. Eles levavam depois de aproximadamente, no mínimo, 24 horas para botar tudo para funcionar de novo. Porque todas as informações ligadas aos alvos, inclusive, daqueles mísseis, eram apagadas simplesmente. Você tentasse, não havia um bloqueio elétrico do sistema, mas era como se um vírus fosse injetado para simplesmente tirar toda a programação que ali existia. Então você lançasse aquilo, aquele míssil não tinha para onde ir, não tinha alvo estabelecido mais. Isso aconteceu de uma maneira violenta, né, como a gente mostra no livro. Lembre daquela coisa, Cristo solicitou os seus emissários celestes, segundo Chico Xavier, que fossem mais diretos, né, com outras palavras, nesse tipo de ajuda para fazer a humanidade escapar da guerra de extermínio. Mas só que não foi dito como. Aí a ufologia, em resposta dentro do meu trabalho, mostrou isso. Né? Intervenção de desligamento de mísseis balísticos, foi o que eu falei. Em alguns casos extremos, depois do lançamento, esses mísseis eram destruídos. Quando eles estavam e podiam ser destruídos, por exemplo, sobre o Pacífico, na costa Pacífico dos Estados Unidos, eles eram literalmente, quando havia permissão para que os americanos lançassem, conseguiram o teste, aquilo tudo era destruído e caía no mar. Então, agora, quem também mais recentemente, no ano de 2016, resolveu falar abertamente disso? O astronauta americano Edgar Mitchell, né, da missão Apollo 14, falou abertamente sobre isso e logo depois, foi o depoimento final dele, logo depois ele veio a falecer. Né? Mas falou que pelos contatos militares que ele tinha na área da inteligência, a humanidade havia sido salva por uma raça extraplanetária benevolente que tinha feito isso tudo acontecer. Né? Além dos militares que a gente já tinha conhecimento, né? Diretamente. Abrindo a mente para uma realidade transcendente. Né? A gente vai fazer aquele intervalo, a gente volta. Eu não falei. Oi? Sobre isso que tu falou agora, se alguém tiver curiosidade, no Academia Olímpia eu publiquei um vídeo com a filmagem da destruição
De um desses mísseis? De um desses mísseis, Certo. com o tenente Bob Jacobs. Ah, certo. Quem quiser conseguir, dá para ver lá. Então, o que eu, antes de dar o intervalo, a gente vai dar um intervalo, se alguém tiver interesse nos livros, vontade de autografar, depois a gente volta para responder perguntas. Mas antes eu queria dizer o seguinte, o que está acontecendo? Hoje em dia a gente tem que ter a noção que todo esse aspecto dessa intervenção via processo de contato e abdução, na verdade a gente tem dois lados em cada momento, o nosso lado e o lado deles, só que aquilo que eu frisei e falei agora há pouco, hoje você pode estar do lado de cá, mas numa vida pregressa você estava do outro lado, você era o abdutor. Como o amigo aí falou que a Mônica fez aquele tipo de referência relativa a Grey, eu conheço também outras pessoas que já se viram com outras formas não terrestres, como se estivessem vendo cenas das suas vidas pregressas, em outros mundos da mesma maneira. Ou seja, a gente tem que começar a perceber o quê? Que na realidade, a nossa única casa, como o livro do Guardião faz menção no final, na mensagem final, é o universo. Nós somos cidadãos do universo. Cada um de nós tem a sua própria história. Mas a gente progressivamente vai estar descobrindo o quê? Que todas essas histórias particulares nossas fazem parte de um único contexto, de uma única história, que tem como objetivo final o quê? Levar a humanidade a se reintegrar a uma espécie de comunidade cósmica da qual ela fez parte no passado e que nós estamos sendo preparados para justamente voltar a conviver. Que é exatamente, com outras palavras, o que o próprio Chico Xavier falou. Que dentro desse processo de a gente ter vencido os 50 anos como vencemos, vai se abrir, como já se abriu, um momento planetário para a humanidade de desenvolvimento em várias áreas de uma maneira realmente especial, que vai permitir inclusive o quê? Que esses seres ligados a isso tudo possam se aproximar de maneira definitiva, agora que o tal bloqueio que havia sido estabelecido, que impedia uma aproximação definitiva, possa se tornar uma realidade. Ou seja, para mim foi muito gratificante ter acesso a essas informações e acompanhar o trabalho do Geraldo, que representa o trabalho, na verdade, da divulgação das informações nesse aspecto específico do próprio Chico, e ver o quanto a minha própria pesquisa ou envolvimento ufológico fundamentava cada detalhe e, mais do que isso, trazia informações para as pessoas poderem entender o que significou cada uma das referências que o Chico Xavier fez no aspecto prático, no aspecto ufológico, falando claramente. Então, por hora, obrigado. A gente vai ter esse intervalozinho de alguns minutos. Eu vou estar ali fora se alguém quiser. E a gente volta aí para responder as perguntas de vocês até a hora limite aqui do evento. Tá certo, Mariana?